Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 33. Se achega aí uma pessoa aí com a Bíblia do lado, seja ela escrita no papel ou no celular, né? Mateus 5, 33. Vamos ler? Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Amém. Coloque a mão no seu coração. Amém. Diga assim comigo: Espírito Santo, dá-me entendimento do que eu vou ouvir nessa noite. Espírito Santo, fala comigo, além das palavras que eu vou ouvir. Dá-me a compreensão e a mensagem completa no meu espírito do que tu queres falar comigo. E opera na minha vida a transformação, a revolução, a mudança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, muito obrigado. Bem, como nós anunciamos aí pelos meios de comunicação, nós vamos compartilhar o valor da comunicação. O valor da comunicação. É um valor que nós queremos, necessitamos que se torne algo costumeiro entre nós, a comunicação. De tal forma que se torne uma cultura em nosso meio, que seja comum entre nós estarmos sempre comunicando uns aos outros, compartilhando uns aos outros, compartilhando sempre, o tempo todo. A palavra comunicar, ela significa pôr ou ter em comum, repartir, dividir, reunir, misturar, falar, conversar. Quer dizer também participar, fazer saber, corresponder-se. Irmãos, enquanto eu estava refletindo sobre esse tema, eu percebi que esse é um tema fundamental, um tema essencial para a vida humana, para os relacionamentos humanos, para a igreja, todas as áreas, para a salvação, para a eternidade. Tudo depende da comunicação, de uma comunicação. Então é fundamental esse tema para as nossas vidas. Então, queridos, a comunicação, porém, ela pode ser tanto, irmão Jeová, a comunicação, irmão Jeová, ela pode ser tanto positiva, como ela pode ser negativa. A comunicação, ela tem esses dois lados. Ela pode ser tanto boa, como ela pode ser algo que pode se tornar ruim em nossas vidas. Se nós fizermos uma má comunicação, a comunicação se torna algo ruim para a nossa existência. Se fizermos uma boa comunicação, nós vamos trazer benefícios para a gente e também para as pessoas ao nosso redor. E então eu quero compartilhar três verdades, né? 3 verdades sobre comunicação, certo? Talvez alguém vai perguntar assim: pastor, mas por que 3?
Irmãos, 3 já dá quase 1 hora. Se colocar 4, 5, a gente vai para a vigília, né? Então, 3 para a gente captar e procurar assim, aprender, não esquecer. Então, a primeira verdade, o primeiro ponto que eu quero compartilhar, é o primeiro ainda, gente. Calma aí. Vocês já querem acabar a mensagem? Então, veja bem. O básico de tudo é que estamos sempre nos comunicando, como já falei. A questão, se a nossa comunicação, se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, vamos atentar para esse detalhe. Então, uma comunicação boa é quando somos entendidos. Não é como uma comunicação boa, não é a gente falar difícil, não é a gente falar de forma erudita, citar muitos autores, mas é nós sermos entendidos, sermos compreendidos pelas pessoas que nos escutam. Porque se nós conseguirmos ter uma boa comunicação, nós vamos melhorar a nossa vida e a vida de outras pessoas também. Agora eu quero, como irmãos, nós estamos aqui falando de formar uma cultura na igreja, e a comunicação é fundamental para isso, eu quero tocar agora sim o relógio, na questão dos horários. Os horários de nossa vida, queridos, comunica algo para as pessoas, comunica algo da nossa vida para quem nos vê. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa transformar isso numa coisa positiva em nosso meio e em nossas vidas. Nós devemos atentar que, de forma geral, os brasileiros, eles são pessoas que se atrasam. Existe uma cultura popular implícita nas ações dos brasileiros, que é normal atrasar, que é comum atrasar. E mesmo nós, muitas vezes na igreja, estamos reproduzindo em nossas atitudes, semanalmente, ou mensalmente, ou diariamente, essa mesma cultura de atrasar, de não ser pontual. Porém, irmãos, eu aprendi com um certo autor de um livro chamado James Hunter, se não me falha a fala, não é? O monge executivo, que quando nós nos atrasamos, nós passamos para as pessoas uma mensagem negativa. A primeira mensagem negativa que nós passamos quando nós atrasamos é que a pessoa que se atrasa passa uma mensagem de desonestidade. Olha aqui para mim. Quem se atrasa passa uma mensagem de desonestidade. Quando ele tratou, ele não foi honesto. Quando ele tratou do horário, do dia, do horário, ele não agiu com honestidade. É de se esperar que pessoas honestas cumpram os seus horários e a sua palavra dada, voluntariamente. Então, quando se atrasa, demonstramos um comportamento desrespeitoso. E o pior é que esse comportamento, como eu já falei, cria hábito. Passa a ser algo rotineiro. Se repete muitas vezes. Então, a primeira mensagem de quem se atrasa é a mensagem da desonestidade. A segunda mensagem que quem se atrasa passa é a mensagem de que a outra pessoa, a pessoa que chegou no horário, a pessoa que não chega no horário, melhor falar assim, ela é mais importante do que a pessoa que chegou no horário. Se a pessoa me considerasse importante, ela seria pontual comigo. Então, se ela se atrasou, ela se acha mais importante do que eu. Ela se acha mais importante do que você. Então, o atraso passa uma mensagem que a outra pessoa que chegou no horário não é importante para nós, quando nós atrasamos. Agora, uma pergunta constrangedora que eu quero fazer para vocês. Como pastor Bruno, eu preciso fazer essa pergunta.
Qual a mensagem que você passa quando você habitualmente chega atrasado nos cultos da igreja? Habitualmente, você chega atrasado na célula. Qual é a mensagem que você passa? Se você chega atrasado no culto da igreja, você passa a mensagem que a adoração, que a oração que é feita antes da pregação não é importante para você. A adoração a Deus, a oração a Deus. Você passa a mensagem de que Deus não é o primeiro na sua vida. Porque você não vem, você não se programa, você não está com o coração pronto para participar do momento de oração e de adoração com toda a igreja. Então isso é algo muito sério. Terceira mensagem da pessoa que se atrasa. Que o tempo da pessoa que não se fez presente ou se atrasou é mais importante do que o meu que cheguei pontualmente. É igual aquela pessoa que chega na fila da loteria para pagar os boletos, as contas, ou na fila do mercado e diz assim: eu preciso passar na frente porque eu estou com compromisso urgente agora. E os outros que estão na fila, não tem compromisso? Os outros que chegaram primeiro na fila, não tem nenhuma responsabilidade? Então a pessoa chega atrasada, quer ainda furar a fila e dizer que tem algo importante para fazer. Então, passa essa mensagem, que o tempo dela é mais importante do que de quem chegou na hora. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que chegam atrasadas nas coisas porque são desorganizadas, são atrapalhadas. Não é porque ela não se considera mais importante. Mas a desorganização é algo ruim também. A desorganização é algo que nós temos que tirar da nossa vida também. Precisamos nos organizar. Mas a mensagem principal de quem chega atrasado é de arrogância. De quem não chega pontual nos horários é arrogância. O meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros. Então é uma boa qualidade, é uma qualidade de excelência quando nós nos acostumamos, formamos em nós a cultura da pontualidade. Quantos entenderam? Diga amém. Queridos, quando a comunicação é boa, ela gera confiança. A comunicação é boa quando as palavras são confiáveis. Quando alguém comunica algo para você, te diz algo, e você sabe que ela vai fazer, e isso torna aquela comunicação confiável. Porque a pessoa é confiável. Aí Jesus diz em Mateus 5:37, que é o último versículo que nós lemos a princípio. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que passa do sim, sim, não, não, o que vai além disso, tem o diabo por trás. Tem Satanás agindo por trás. Tem o pai da mentira no meio da história. É isso que Jesus está falando. Não procede de Deus, não procede dele, quando nós passamos do sim, sim e não, não. Agora, o que é sim, sim e não, não? É simples. Para sermos pessoas confiáveis, temos que cumprir o que nós combinamos em relação à palavra que nós demos. Se não formos cumprir por algum motivo, aquilo que nos está sendo proposto é simples. Temos que dizer não. Se nós formos cumprir o que alguém está nos propondo, então a resposta é sim. Então é sim, sim. Não, não. Quando dissermos sim, é porque é sim, vai ser como falamos. Quando dissermos não, é não, vai ser como nós falamos. Então é sim, sim e não, não. Então, irmão,
irmã, querido, olha aqui para mim e entenda uma coisa. Jamais consinta em concordar com algo que você não esteja disposto a realizar de fato. Não consinta essa permissão se você não está disposto a realmente fazer aquilo. Não diga sim. Nunca considere que podes faltar com a sua palavra dada e depois continuar seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse normal. Você não cumpriu o que você disse, você não fez o que você falou e você está continuando seguindo a vida. Sabe como é que é o nome disso? Arrogância. Você está agindo com arrogância, indiferença com o seu próximo e às vezes até com Deus. Então, queridos, isso pode ser algo normal, comum para algumas pessoas do mundo. Mas para uma pessoa que tem propósito, para um discípulo de Jesus autêntico, ele não tem isso como algo comum. Mas ele vai cumprir o que disse como um servo de Deus, como discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Quando entenderam, diga amém. Então, queridos, é simples o que Jesus está nos ensinando aqui. Volto a dizer, quando puderes fazer, diga sim. Quando não puder fazer, diga não. Se está em dúvida, não responda nada. Peça um tempo e responda depois. Amém? Amém? Por outro lado, e eu tenho aprendido isso, as duras penas, não espere, no relacionamento com as pessoas, não espere que as pessoas sempre digam sim para você. Se prepare para ouvir o sim e se prepare para ouvir o não. Não pense que as pessoas são sempre obrigadas a dizer sim para você. Deixe sempre as pessoas livres para poder te dizer não. Você pode dizer amém? Uma observação. Olha aqui para mim. Não permita que ninguém lhe cobre por uma coisa que você não prometeu. Se você não prometeu algo para alguém e alguém vem lhe cobrar, não permita isso. Não aceite isso na sua vida, em nome de Jesus. Mas se alguém está lhe cobrando por algo que você prometeu, que você disse que faria, então, querido, acerte isso com a pessoa, de forma fiel, de forma sábia e biblicamente evangélica. Amém? Aquilo que você prometeu e não cumpriu, conclua isso com a pessoa, acerte isso com a pessoa, da maneira sábia, da maneira bíblica e da maneira mais correta possível. Você pode dizer amém? Agora, e quando nós falhamos naquilo que nós concordamos? E quando nós falhamos na palavra que a gente deu? Quando eu falho? Quando você falha? E agora? Irmãos, nós sabemos que nem sempre, não é certo que 100% nós iremos cumprir com aquilo que nós falamos. Nenhuma pessoa está isenta de falhar, nem eu e nem você. Porque nós somos seres humanos, pessoas humanas, imperfeitas. E realmente, ocasionalmente, de vez em quando, não é sempre, nós teremos imprevisto de saúde, de tempo, de acidentes e etc. Então, falharemos. Uma vez ou outra não conseguiremos dizer sim e segurar o sim. Por mais que nós queiramos.
Então, qual deve ser a nossa atitude como discípulo de Jesus? Nós vamos esperar que a outra pessoa que a gente falhou nos cobre, nos fale algo a respeito, ou quem sabe esqueça o assunto e nunca mais diga nada a respeito? Nós vamos esperar que isso aconteça? Irmãos, essa será uma péssima comunicação. Será uma comunicação ruim com o nosso próximo, se a gente falha e deixa as águas rolarem. Se a gente falha e deixa as coisas prosseguirem como se nada tivesse acontecido. A comunicação correta é nós que faltamos, nos dirigir ao outro e comunicar o motivo da nossa ausência com toda a honestidade, não com desculpas e nem mentiras inventadas, mas sermos sinceros no que realmente aconteceu. Se isso acontecer, irmãos, nós vamos manter uma boa comunicação, vamos gerar confiança, ganharemos credibilidade e com certeza seremos promovidos em nossa vida. Você pode dizer amém? A segunda verdade que eu quero compartilhar sobre a comunicação, não tem outra coisa não, é só o relógio. A comunicação é fundamental para entrarmos e permanecermos no reino de Deus. Olha só a importância da comunicação. Irmãos, é o pecado e o medo que nos tira da comunicação, do acesso a Deus e ao seu reino. Quando temos pecado em nossa vida e medo, nós somos impedidos de entrar na presença de Deus e de vivermos no seu reino. Somos impedidos. Gênesis 3, 8 a 10, diz assim: E ouvindo a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então, olha só esse processo, irmãos. O homem tinha comunhão com Deus. Chegou um dia que ele ouviu a voz do Senhor e ele se escondeu, ele fugiu. Quando Deus chamou o homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Por causa do medo, ele se escondeu. Medo porque estava nu. Tinha conhecido o bem e o mal. Tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado e desobediência, mas o medo por ter feito o erro, fez com que o homem se escondesse da presença de Deus, se escondesse da voz de Deus. Queridos, uma má comunicação que passamos a todos é quando fugimos de Deus, das suas leis e do seu reino. Perdemos credibilidade quando pecamos, quando falhamos, quando erramos e procuramos esconder de Deus. Não oramos mais, não adoramos mais, não cantamos mais e nos afastamos também da sua igreja, do seu povo. Mas se nos aproximarmos em arrependimento e confissão, seremos perdoados e reconciliados novamente à sua presença. Você pode dizer glória a Deus? É necessário nós nos comunicarmos a Deus, confessando a Ele os nossos pecados e voltarmos novamente à comunhão, à reconciliação, à sua presença. Não é para fugirmos, queridos, quando pecamos, nos escondermos, porque transgredimos as suas leis, os seus mandamentos, fugirmos, afastarmos da igreja, não. Mas nós precisamos fazer a comunicação correta com Deus e as pessoas para vencermos de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus.
Em 1 João capítulo 1, no versículo 7 e 9. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Aliás, 1:7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Se andarmos na luz, como Deus, como Jesus está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. Irmãos, se nós andarmos na luz, nós vamos manter comunhão com os irmãos. Se nós permitirmos as trevas, nós vamos nos afastar dos irmãos. Nós vamos nos esconder dos irmãos, de Deus e dos irmãos. Porque vamos ter medo, vamos ter vergonha. Mas se insistirmos em andar na luz, nós vamos nos aproximar, nós vamos nos chegar a Deus. Vamos fazer a boa comunicação com os irmãos e com Deus. Continuando. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga glória a Deus. Irmãos, na comunicação correta, na ação correta em direção a Deus e aos irmãos, nós seremos lavados, purificados, remidos pelo sangue de Jesus. Seremos limpos novamente, seremos reconciliados e restaurados à comunhão com Deus. Diga aleluia. Aí o versículo 9 diz assim, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, comunique os seus pecados, confesse os seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Irmão, se nós confessarmos nossos pecados, não nos escondermos, não fugirmos, fizermos a comunicação correta diante de Deus, sincera diante de Deus, dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga glória a Deus. Então nós não temos que ficar longe de Deus, nós não temos que ficar longe do seu reino, não temos que ficar longe da igreja, nós temos que fazer uma comunicação correta diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Diga glória a Deus. E a terceira parte, e última, a comunicação nos conflitos dos grupos humanos. A comunicação nos conflitos dos grupos humanos. Eu vou ter que fazer uma peça aqui, irmão, para precisar de 6 atores. Não agora, daqui a pouco. Só que eu ia combinar, mas esqueci mesmo. Mas vamos lá, depois eu vou chamar aqui 6 pessoas para fazer uma peça aqui. Vou chamar Solange e Adriane já de antemão, porque elas estão bem preparadas aí, sorrindo aí. Amém. Irmãos, quais são os lugares de maiores conflitos na Terra? Será que é no Oriente Médio? É na Venezuela? Talvez esses dias possa até ser, né? Mas normalmente, os lugares de maiores conflitos na Terra é na família, na igreja e no lugar de trabalho, onde nós passamos boa parte da nossa vida, do nosso tempo. Será que eu estou enganado ou é isso mesmo? Família é lugar de conflito. Trabalho tem conflito muitas vezes. E na igreja temos conflito várias vezes, muitas vezes. Não se assuste, irmão novo convertido. Mas isso é uma realidade que acontece às vezes na igreja. Irmãos, a sociedade brasileira, ela é regida por muitas leis para diminuir os conflitos entre os seus cidadãos. As leis são para diminuir ou para resolver os conflitos entre as pessoas que vivem num país, num bairro, numa cidade. Vamos tomar, por exemplo, dessas leis, as leis de trânsito. Certo? Vamos aqui tomar essa lei com os 3 sinais de trânsito. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde.
Então todo mundo sabe o que significa o vermelho, o que significa o amarelo e o que significa o sinal verde. Desses três, a cor mais feia é a verde, não é não, Jeová? Jeová concordou que o mais feio é a verde. Então, vermelho, amarelo e verde. Então, esses sinais, eles foram colocados para não haver conflitos no trânsito. Para que as coisas aconteçam sem acidentes. Mas o que acontece quando um motorista, por algum motivo, quebra essas leis? O que acontece, irmãos? Acidente, atrito, conflito, sim ou não? Acontece. E infelizmente acontece todo dia, Imperatriz. Me parece, segundo as estatísticas. Todo dia tem um conflito promovido por um atrito, por uma barroada, por uma batida de trânsito na cidade. Agora, uma pergunta aqui. Quantos dos irmãos aqui tem carro ou moto? Levanta a mão. Você tem um carro ou uma moto? Quantos não têm um carro e uma moto, mas você já está planejando comprar um carro ou uma moto? Você já está sonhando em comprar um carro ou uma moto? Ok. Quem não tem, quer ter. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Quantos sabem que quanto mais houver carros e motos, mais acidentes vão acontecer? Quantos sabem disso? Você sabe. Você sabe que os acidentes, Imperatriz, eles duplicaram depois que o progresso da Suzano chegou na cidade. E outros progressos. Quanto mais progresso, mais carro, mais moto, e mais gente acidentada, e mais atrito, e mais conflito, e às vezes até morte no trânsito. Querido, da mesma forma, onde houver gente, haverá conflito. Diga assim, onde houver gente, haverá conflitos. Irmãos, eu olho aqui para vocês e eu não vejo ninguém igual ao outro. Eu não vejo ninguém, não tem nem gêmeos aqui. Todo mundo aqui é diferente. E se nós olharmos para fora e nós queremos trazer mais gente para se reunir conosco aqui, sim ou não? E quanto mais gente vir, quanto mais pessoas virem, mais nós vamos ter conflitos, irmão Bruno. Mais pessoas diferentes, mais pessoas em níveis emocionais, infantis, níveis emocionais resolvidos, não resolvidos, problemas psicológicos, mentais, circunstâncias, dores. E isso, com certeza, quando nos relacionarmos uns com os outros durante meses e anos, vai chegar momentos de conflitos entre nós. Quanto mais gente, mais conflitos. Irmãos, eu desconfio de uma coisa. Olha aqui para mim. Porque isso aqui não foi pesquisado, não é uma estatística científica, mas eu desconfio que muitas pessoas estão se divorciando da família, deixando a igreja, pedindo às vezes conta dos seus empregos, por não saberem resolver conflitos inevitáveis. E isso muitas vezes está acontecendo, irmã Luana, por causa de uma má comunicação. Não estão sabendo resolver conflitos inevitáveis, porque não está se comunicando. Como disse o nosso velho guerreiro Chacrinha, falecido há muitos anos atrás, quem não se comunica, se entrubica. Deve ser alguma coisa ruim, né? Agora, queridos,
Vamos aplicar uma passagem bíblica para a resolução de conflitos. Vamos aplicar uma passagem do Evangelho para a resolução de conflitos. Deve ter outra foto aí. Então Jesus veio nos reconciliar com Deus, sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas não somente isso, Jesus também veio para nos reconciliar uns com os outros. Diga glória a Deus. Nos reconciliar uns com os outros também. Então Jesus nos ensina a resolver esses conflitos pessoais que cedo ou tarde teremos que passar. Então vamos ler Mateus capítulo 18, aqui no telão, versículo 15 a 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Agora, bora fazer aqui o teatro. Irmã Solange, Madriele, as duas atrizes principais aqui. Certo? Chega aqui, Joabe. Rapidinho, por favor. Amém? Ana Clara também. Ok? Chega aqui, Pedro Lucas. 6. Deu 6 já? Deu. Ok. Então, bora fazer uma coisa assim, uma pequena representação aqui. Uma coisa muito simples. Eu não combinei. Falta um, só tem 5. Ok. O Arthur. Tá bom, vem, Arthur. Você foi solicitado aqui nessa grande projeto teatral, não é? Dessa noite de domingo. Certo? Certo. Muito bem, então, ok. Muito bem. Então aqui é a igreja, certo? Esses 6 irmãos representam a igreja. Deu 6, né? Não era nem assim pensado. 6 é o número do homem, é o número da imperfeição, né? Pois bem, aí os irmãos estão na igreja, juntos como igreja, estão reunidos e estão chegando no culto, muita alegria, comunhão, relacionamento, abraços, é isso aí, gente boa, todo mundo amigo, todo mundo santo, perfeito, ninguém tem nenhum pecado na vida, nenhum erro, nenhuma dor, nenhuma mágoa, todo mundo sarado, glória a Deus. E na igreja tem aquele grupinho menor, não é? Que tem mais comunhão, né? Vocês três aí, aqui. É. Certo? Tem esses 3 aqui que tem uma comunhão, estão mais próximos, ok? E aqui os irmãos continuam louvando, adorando, alegre, não é? Mas o que acontece, irmão? Lá um dia esses irmãos são tão companheiros, tão amigáveis, sem querer, o irmão pisa no pé da irmã. Chega para cá. Pisou no pé da irmã. Chega. Quando ela sente a dor, o que ela faz? Ela se afasta. Ela se afasta. Está doendo. Mas esse irmão, não sei, talvez ele não percebeu o que ele fez. Talvez foi sem querer. Talvez o pé dele é muito grande, não sei. Aconteceu. Mas só que ela está com o pé dolorido. Certo? Aí, está doendo, está magoado. Já estava ferindo um pouquinho, acabou de ferir o resto. Certo? Então o que ela vai dizer daquele irmão que pisou no pé dela?
Tu vai ver, tu vai ver. Ela está zangada. Ela está triste, chateada. Então o que ela pode fazer? Ela pode espalhar isso para todo mundo. Aquele irmão ali é ruim. Aquele irmão ali pisou no meu pé. Nem se importou, largou de mão. Aí fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Daqui a pouco está todo mundo com raiva daquele irmão ali, achando que ele é um pecador, desgraçado, miserável. Ela pode fazer isso. Mas o que Jesus manda fazer, queridos? Manda chamar o irmão. Chamar o irmão. Conta para ele o que aconteceu. Tu pisou no meu pé, coisinha. Foi? Foi mal. Desculpa. Tu é crente? Sou. Perdão. É um perdão assim, meio duro, assim, meio forte, assim, meio forçado, né? Tudo bem. Então, ela pode se... Não, fica aí. Só você. É só um, fica aí. Só vocês dois. É uma coisa assim, da intimidade aqui. É porque ela pisou no teu pé. Irmão, se ele fizer isso que foi demonstrado aqui, o que aconteceu? Ela ganhou o irmão. Amém? E fizeram as pazes. Jesus manda a gente resolver os conflitos assim. Ok? Mas chega para cá. Mas faz de conta que esse irmão endureceu o coração. Ficou com a cara fechada. Não aceitou ser chamado pela irmã para conversar a respeito. Está pensando em dar um golpe nela de jiu-jitsu, etc. Muito bem. Aí, irmãos, veja bem. Ele não aceitou, certo? Ele está endurecido. Mas aí a irmã vai, chama lá a outra. Está endurecido mesmo esse irmão. Pois bem, agora a irmã pega a outra e vem conversar de novo com o irmão que magoou. Certo? Vamos dizer então que ele não aceita, ele fica zangado. Aí a irmã, ela não está contando para o mundo inteiro. Agora ela vai chamar mais o resto da igreja, vocês todos, vem aqui e vão conversar com o irmão agora. Certo? Vão conversar agora. Se ele não aceitar, pau nele. Disse Jesus. Não é brincadeira. Se ele não aceitar, irmãos, então considera ele. Ou seja, deixa de ter comunhão com ele. Considera ele alguém que não é crente, que não é convertido. Alguém que é um pecador, que não encontrou a graça da salvação ainda. Deixa de lado. Certo? Se ele continuar endurecendo o coração. Foi 3 vezes já que ele está endurecendo. Certo? Mas só que isso aqui nós estamos só ensinando. Na verdade, da primeira vez ele já aceitou. Vamos dar um aplauso aqui a esses atores aqui, ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Quantos entenderam, diga amém. Agora, irmãos, nós vamos concluir. Irmãos, é o que Jesus ensinou. É o que Jesus nos ensina. Aplicando a comunicação em relação ao reino de Deus na igreja. Na verdade, é o 4º ponto, né? Agora eu quero que você me escute atenção. Para a gente já indo aqui para os finalmente aqui. Irmãos, deixa eu dizer algo muito importante para você nessa noite. Para todos nós aqui. A comunicação, a comunhão pela comunicação na igreja é algo que pertence à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo diz assim: o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, queridos, a comunicação, a comunhão entre nós é uma ação do Espírito Santo nos trazendo a graça de Jesus e o amor de Deus em nosso relacionamento, em nossa convivência. Quem comunica com a igreja? Quem comunica com a igreja? Quem comunica como igreja demonstra querer a proximidade.
demonstra querer fazer parte, demonstra ter confiança na igreja, demonstra ter carinho pelos irmãos, pelo outro, respeito aos irmãos, sejam eles líderes ou membros da igreja de forma geral, e assim manifesta e revela o amor recebido de Cristo Jesus. Irmãos, alguém disse assim: viver o evangelho, alguém disse assim, é algo muito difícil. Mas o outro respondeu, não é muito difícil, é impossível. Mas nós vamos viver mediante a comunhão do Espírito Santo de Deus em nosso meio e em nossas vidas. Quem nos leva a viver essa vida de comunhão, de comunicação, é o Espírito Santo de Deus. Quando nos submetemos a Ele, nós vamos para a cruz de Jesus. Nós vamos para a cruz, nós vamos nos quebrantar e fazer em nossas vidas a vontade de Deus, mesmo que haja dor em nosso coração. Você pode dizer glória a Deus? Agora uma coisa importante que eu quero dizer para você nessa noite. Falta de comunicação dentro da comunhão da igreja é um princípio de orfandade. Do não pertencer, do não fazer parte, do andar sozinho, do andar sem limites e ao mesmo tempo sem proteção do corpo de Cristo, da família espiritual. Queridos, o Novo Testamento nos fala que nós somos corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Que não vivemos isolados, que não vivemos como ermitões, como pessoas que vivem no deserto, mas não, somos chamados a viver no relacionamento da família de Deus, do corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Queridos, o Novo Testamento também nos fala que nós temos um Pai celestial. Todo pai tem as suas regras, as suas leis da sua casa, os seus valores, e que nós pertencemos ao reino de Deus e à sua família. E esse pertencer que nós temos em Deus e a sua família não é algo apenas para agora, mas é algo para a eternidade. Olha aqui para mim, irmãos. Nós vamos viver juntos eternamente nos céus. Temos que aprender, começar a viver isso aqui agora na terra. E o Espírito de Deus está trabalhando para que isso seja uma realidade em nosso meio. Irmãos, isso é um milagre de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim, eu não sou órfão, fui adotado, sou da família, do reino de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Comunicação é fundamental para estabelecermos os propósitos do reino de Deus na terra, através da igreja. Em Gênesis 11, de 1 a 9, nós não vamos ler, fala do que aconteceu com a Torre de Babel, dos homens que se uniram para erguer um nome grande, para levantar uma torre que chegasse até os céus. E que se uniram para fazer isso. E Deus teve que intervir, trazendo confusão de línguas entre eles, para que eles não continuassem com aquele intento, porque desafiava a Deus. E eles não prevaleceram por causa da confusão de línguas. Irmãos, olha aqui para mim. A falta de comunicação com a igreja gera frieza e distância nos propósitos de Cristo. A distância de um membro da igreja normalmente mudará sua linguagem e agenda pessoal, pois em vez dele se sentir parte do processo como um corpo, se verá como indivíduo e como tal fará comparações e contabilizará feitos individuais a si
E isso o fará sentir-se como alguém superior ao próprio processo e, consequentemente, gerará divisão no seu comportamento em relação ao todo da igreja, mesmo que seja silenciosa, pois a igreja está indo numa direção e ele estará indo em outra direção. Ele vai atrasar ou até mesmo impedir os propósitos do reino de Deus na sua vida, na igreja e na vida de outras pessoas. Mas o que é a comunicação nos propósitos do reino através da igreja? O que é essa comunicação? É a participação na vida, na coletividade da igreja, cujo cabeça é Jesus Cristo. Irmãos, outro dia, uma menina que não é da igreja, estava dizendo assim, mandou uma mensagem para a pastora, dizendo assim, sobre o projeto Mão Estendida, o Jiu-Jitsu. Ela dizendo assim, se for para pagar, eu não vou participar. Eu só vou participar se não for pago. Ela está querendo dar ordens no projeto da igreja. Porque nós dissemos que vai haver uma taxa de R$10. Quem é o cabeça do projeto? É o pastor, é a igreja. Como é que ela quer dizer como é que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? O que ela sabe sobre o que nós estamos conversando aqui? Para dizer como é que tem que ser. Sabe qual é o problema, muitas vezes, irmãos, dos cristãos? É que nós não queremos obedecer o cabeça, que é Cristo. Nós queremos que o braço mande, que a perna mande, que os dedos mandem, que os ouvidos mandem, que os olhos mandem, que a boca mande, que o ventre, o intestino mande. Queridos, quem manda no corpo é o cabeça. E a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. É Cristo que manda na igreja. E nós, como membro do corpo, devemos seguir e obedecer. Porque se não seguimos e obedecemos o cabeça, é porque nós já estamos fora do corpo. Nos tornamos individualistas e saímos da membresia do corpo. Saímos, nos desligamos da vida, da cabeça que é Cristo Jesus. Então nós precisamos concentrar a nossa atenção para seguirmos a energia, a direção, a palavra, a orientação, o mandato do cabeça Cristo para a minha e para a sua vida. Diga amém. Então, queridos, a igreja vive, segundo o cabeça que é Jesus, a igreja vive para amar, para comungar, para celebrar, para incluir, para perdoar, para discipular, para alcançar, para multiplicar para Jesus. Então, querido, participe disso intensamente. Diga amém. Seja inclusivo nisso. Coloque seu coração nisso. Coloque a sua vida nisso. Porque é isso que Jesus quer, que o seu corpo viva nessa terra. Diga glória a Deus. Eu quero resumir, irmãos. Falta de comunicação é um indício de confusão de identidade e propósitos. Foi isso que aconteceu com a torre, lá na Torre de Babel. Sem comunicação não há unidade nos alvos de Jesus para a sua igreja. Queridos, olha aqui para mim, eu compreendi isso, irmão, de maneira assim, muito clara, Wellington. Não tem como, Wellington, haver um líder na igreja de célula que não está ligado com o pastor. Porque não tem comunicação. Não tem como uma célula multiplicar se os membros da célula não forem ligados com o seu líder, não forem amigos, unidos, se não forem verdadeiros uns com os outros. Precisa ter ligação, comunhão, unidade, amor, para que aconteça
a obra que Deus quer fazer em nosso meio. Diga glória a Deus. De fato, a falta de unidade na igreja se revela na falta de comunicação de seus membros. Irmão, tem gente morrendo na igreja. Porque se está ligado no corpo, tem comunicação. A vida, ela passa de um membro para o outro. O Espírito trabalha nos membros da igreja. Mas quando alguém está sem comunicação, quando alguém se isola completamente, essa pessoa está morta. Está morta, precisa reviver. Isso é cada um vivendo para um lado, do seu jeito, ignorando o reino de Deus e a sua igreja. Irmãos, olha aqui para mim, nós não podemos, não devemos, não tem como ser discípulo de Jesus, construindo castelos de areia, quando nós vivemos em nossa individualidade. Se nós vamos ser discípulos de Jesus e queremos ser alheios à igreja, alheios ao corpo, alheios à cabeça, vivendo na individualidade, não tem como seguirmos a Jesus. Nós não estamos seguindo a Jesus. Estamos seguindo a nós mesmos. Estamos sendo nosso próprio cabeça. Você está compreendendo, querido? Estamos construindo castelo na areia. Sabe o que acontece, queridos? Nós não crescemos espiritualmente quando nos isolamos. Fazemos e desfazemos. Construímos e desconstruímos. Um dia faço algo, no outro dia desfaço tudo de novo. Por quê? Porque eu estou firmado a minha vida na individualidade. Eu não estou cooperando como membro do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Eu não estou tendo comunicação, a boa comunicação do Evangelho. Queridos, olha aqui para mim, quando nós fazemos essa boa comunicação do Evangelho, nós vamos construir um legado, nós vamos fazer algo nessa terra que vai ser duradouro, que vai durar anos e anos e vai chegar na eternidade para a glória de Deus. Você pode dizer amém, querido? Eu quero concluir dizendo nessa noite que é pela comunicação que sabemos que Deus levantou seu Filho na cruz para nos reconciliar com Ele. Queridos, alguém nos comunicou essa verdade, que está escrito em Efésios 2, 16, 18. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Pelo Evangelho que nos é comunicado, queridos, pela cruz de Jesus, é que todos nós, qualquer pessoa, pode se reconciliar com Deus, através de Jesus, através de confiar em Jesus, como seu Salvador, como aquele que perdoa os seus pecados, como aquele que é o Senhor dos vivos e dos mortos. Quando nós compreendemos essa mensagem do Evangelho, é que nós recebemos a reconciliação, o perdão e a salvação de Deus em Cristo Jesus.